Dando continuidade à leitura do livro de Daniel, né, esse é exemplo para nós, estamos hoje diante do capítulo 9, né, no nosso 13º vídeo. Muito bem. O capítulo 9, veja bem, terminou o capítulo 8, Daniel ficou ali, né, o que será tudo isso que está acontecendo e tudo mais? Muito bem, no capítulo 8 Deus revelou o que iria acontecer para o seu povo judeu, né? Logo em seguida, como nós já vimos lá através de Antíoco Epifânio e tal. Mas no capítulo 9, ele vai fazer menção de outras 70. Né? Os 70 anos, que reconhece o cativeiro babilônico, que ao mesmo tempo também, a partir do versículo 24, das 70 semanas. Quer dizer que a 70, a numerologia existe, mas muda somente a quantidade de anos. Né? Muito bem. Vamos lá. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi construído rei sobre o reino dos caldeus. Já explicamos isso lá no capítulo 6, que era esse Dario. Não era Dario o Grande, o persa, não. Outro personagem. Né? Lá demos as devidas explicações, correto? No primeiro ano do seu reinado. Ok. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Muito bem. Nós sabemos que Jerusalém foi totalmente arrasada, né? Destruída. A primeira lava de judeus foi exatamente no ano 605, por Nabucodonosor. A partir daí, Jerusalém não teve mais autonomia. Né? Ficou lá o vassalo, lá, Zedequias, mas né, os principais cabeças, o rei da época, e, inclusive Daniel e Ezequiel, foram todos deportados para a Babilônia. Então, podemos dizer que começamos aí a contagem desses 70 anos. Muito bem. Então, Daniel estava lá, como era um homem estudioso, né, um homem das letras, ele olhando lá os manuscritos, entre tantos outros que haviam, lá estavam, podemos dizer, essa cópia da carta de Jeremias, que está lá no capítulo do livro de Jeremias, capítulo 25, vou reportar aqui, trazer aqui o Jeremias, ler esse versículo para você, Jeremias capítulo 25, olha, porque Jeremias, eu já expliquei, Jeremias, Deus deixou o profeta lá, em Jerusalém, para exortar aquele povo que eles tinham que se entregarem para a Babilônia, porque ele era projeto de Deus, depurar aquele povo, mas os corações duros daquele povo, começando por Zedequias, né, os sacerdotes que ficaram, ninguém aceitou as admoestações de Jeremias. Eu estou no capítulo 25, no versículo 10, versículo 11, diz assim: toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Porque que não era só o Judá, todas aquelas em volta que Nabucodonosor saiu levando, todo mundo. Né? Tanto é que Ciro, quando assumiu, ele baixou um dedito mandando que todas as nações voltassem para adorar o seu Deus no seu local de origem. Certo? Mas Israel estava no meio. Então, ele está dizendo para aquele povo, todas, inclusive nós, os judeus. No capítulo 29, versículo 10, ele vai novamente, né, dizer que assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Foi isso que Daniel leu, né, aqui no capítulo 9, versículo 1. Ao ler isso, aí ele foi atentar para o tempo, poxa, a vida está chegando, você não já chegou, né? Porque isso aqui foi mais ou menos em 500, vamos supor que em 538, que ele leu, que quando Ciro assumiu em 539, né? Mas aí, então por aí, próximozinho aí. Né? Então veja bem, então ele ao ler esses livros, nossa, está chegando. Aquela promessa de Deus de castigo se realizou, o povo foi deportado, o povo se depurou, e aí chegou a hora de voltar. Então veja como são as coisas. Então ele, como homem de Deus que era de oração, assim deve ser toda pessoa que tem temor a Deus e quer viver segundo a sua boa vontade, deve ser também. Então o que fez Daniel? Primeira coisa, ele foi orar a Deus. Nós temos aqui uma oração que vai do versículo 4, né? Essa oração de Daniel vai até o versículo 19. E ali ele faz um clamor, ali ele apresenta o porquê daquele povo que estava lá em Babilônia sofrendo. Né? E ele começa dizendo, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele vai dizer algo tremendo, ele vai reconhecer. Temos pecado. Essa é a questão do povo.
de todo homem sobre a face da terra. Esse é o único problema que a humanidade tem, ou que os homens têm sobre a face da terra, chamado pecado. Caso você seja um desses aí que acha que não, a dificuldade sua, um problema seu, que você vai ter que prestar contas com Deus a respeito desses seus pecados. Entendeu? Não vai ter para onde você fugir. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. E aí ele começa. Ele não apresenta os erros dos... que o judeu tinha mania de acusar os antepassados. Não, nossos antepassados foi que pecaram. Nós estamos sofrendo as consequências. Não? Está entendendo? Mas Daniel não. Era um homem humilde e reconhecia perfeitamente que eles estavam ali em Babilônia por causa das transgressões, não só dos seus antepassados, como também dos atuais. Que muitos ainda se encontravam lá, no caso de Daniel e tantos outros, que ainda não haviam morrido. Fora aquela meninada, né, que já tinham conhecimento dessas coisas, que hoje já eram adultos lá em Babilônia, né? Aí ele vai discorrendo, é uma oração tremenda, leia com cuidado e carinho. Nossa, como você vai ficar assim, poxa vida, esse Deus ele é tremendo, ele é justiça, mas é misericórdia também. E muita gente se engana, acha que Deus vai, né, tolerar de qualquer jeito a criatura. Esqueça isso, não é? Esqueça isso. Daniel apresenta isso em várias circunstâncias, né, dizendo que Deus foi justo por ter feito aquilo mesmo, por ter permitido toda aquela tragédia na vida daquele povo, porque de outra forma aquele povo não aprenderiam. Não é? Muita gente hoje quer, principalmente o meio evangélico hoje, que está muito moderninho, né, muito bonitinho, se achando, digamos assim, o centro da vontade de Deus, e não é, entendeu? Acham que Deus vai dar tudo a eles porque eles acham que merecem. Eles estão muito enganados. Aquele povo achava que se achavam merecedores. E o contexto foi exatamente o contrário. Não eram dignos de Deus. Por quê? Por causa dessa desobediência. E nós aprendemos demais quando nós lemos aqui essa oração de Daniel, ele apresentar exatamente o porquê do que eles haviam passado, do que estavam passando ali em Babilônia. Versículo 13, por exemplo, diz: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos o que é a tua verdade. Está aí porque hoje a humanidade sofre tanto, vive tudo isso que nós estamos presenciando em nossos dias. Né? Tudo isso. Não esqueça, é a maldade humana, um coração, digamos assim, revoltoso contra o seu Criador. Aí as consequências aí, né, que estamos carregando sobre nós. Né? Então nós temos que termos cuidado com aquilo que nós pensamos e falamos. O versículo 14 da sua oração diz: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal. Entendeu? Para muita gente acha que Deus só vai lhe dar o bem porque Deus é amor. Deus é amor sim, mas é justiça também. E esse mal aqui é o M-A-L, ou seja, os infortúnios, né? As dificuldades que Deus manda sobre determinada nação, determinado grupo, determinada pessoa, que a gente se afunila, né, no indivíduo, né? Exatamente para corrigir a estes. Né? Você tem que ficar muito atento, né? Principalmente você que se declara cristão. Né? Você vai prestar contas daquilo que você, desse Deus que você crê, mas não obedece, né? E de suas atitudes, inclusive cada palavra será prestada conta. Né? Então você tem que ter muito cuidado a respeito de como você está vivendo. Né? Ele vai dizendo, vai continuando dizendo: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Nós hoje, pós-cristãos, pós-Cristo Jesus, estamos no tempo da graça, entendeu? Mas esse tempo da graça, ele requer exatamente isso aqui também. Né? Fomos perdoados pela graça e misericórdia do sacrifício voluntário de Cristo Jesus. Mas isso não anula aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso ser, né, a respeito, segundo a imagem e semelhança desse próprio Cristo que me salvou. E ele deixou um padrão para todo aquele que quer segui-lo. E esse padrão é exatamente ele próprio. Então, aquele povo pagaram o preço exatamente por não darem ouvidos o que? A palavra, a lei que lá se encontrava. E nós temos essa mesma palavra, que também nos orienta a vivermos uma vida, digamos assim, separada aqui na terra. Vivemos de uma forma assim que venhamos a usufruir dessas benesses maravilhosas de Deus e não venhamos a receber sobre nós a sua ira, achando nós que estávamos satisfazendo plenamente a vontade dele. Lê do engano. Nós temos que ter muito cuidado. Né? Ele vai continuar dizendo, né?
no versículo 16, ele diz uma frase assim no final do versículo, diz: por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o seu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Entendeu? Chincalha, zombaria, entendeu? Pagaram um preço muito alto. Talvez você que seja assim, não goste muito de Deus, né? Entendeu? Gosta de confrontar esse Deus, né? Isso é bobagem, isso é tolice. Todos os povos estavam lá no meio também, estavam também pela mesma loucura. Esses nem sequer conheciam a Deus. Seguiu os seus deuses inanimados que eles mesmos criavam. Mas Deus, o povo dele, ou seja, os judeus, estavam lá no meio, para dizer para aquele povo que eles estavam lá, era por causa das transgressões deles, de um Deus justo, né? Um Deus santo, e que eles não deram ouvidos. E olha o que Deus fez por esse povo. Eu vou dizer uma coisa, só você lendo o Antigo Testamento, toda a história desse povo, desde Êxodo até então, só você lendo, para você compreender como Deus foi bondoso e misericordioso, e tem sido até os nossos dias. Tanto é que terminou enviando o seu próprio Filho para que nós pudéssemos nos aproximarmos dele novamente, porque pelas próprias forças dos homens seria impossível. Entendeu? Você talvez possa estar pensando do contrário, mas você tem todo o direito de pensar. Mas você vai prestar conta do seu pensamento, lembre-se disso. Eu tenho disso desde quando eu começo aqui a colocar os vídeos aqui no ar. Todos nós prestaremos contas. Não adianta, a sociedade está evoluindo, o povo está evoluindo, a ciência se multiplicando, tudo isso Deus já havia predito isso. Né? Inclusive vai começar a dizer algumas coisas aqui no capítulo, está dizendo algumas coisas aqui no livro de Daniel. Muito bem. Então ele diz, né? Após reconhecer não só os pecados dele, agora imagine Daniel reconhecendo o pecado, imagine só, um homem, porque todos nós somos falhos, Daniel tinha suas falhas também. Né? A Bíblia não esconde as falhas daqueles grandes homens que Deus usou. Quem faz isso é a sociedade. Né? Muitas religiões aí que escondem os erros e as falhas dos seus líderes, né? Para passarem uma imagem que eles realmente não eram. Então vejam bem, o cristianismo não. Por quê? Porque diante de Deus todos nós somos pecadores e somos falhos, porque santo é só Ele. Afinal de contas, só Ele que existe. Ele é o único Deus. Não é? Então vamos lá. Então ele vai dizer no versículo 18: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Essa deve ser a oração. Finalizando o versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te redardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão, exatamente possibilitaram a eles exatamente essa condição, essa unidade, esse relacionamento pessoal com Deus. Quando eles lá, no Monte Sinai, disseram, aceitamos essa aliança, Deus disse, olha, eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aceitamos. E ali foi feito, apresentado ali diante de Deus um holocausto, e ali confirmado através do sangue, aspergido sobre o povo, aquela aliança. Então eles assumiram um compromisso de ser o povo de Deus, obediente à vontade de Deus, à sua própria lei, a obediência total aos propósitos desse Deus, que são sempre propósitos de amor. Mas foram fiéis? Não. Falharam demais. Por quê? A nossa natureza é triste. Ela é terrível. Então aqui, Daniel, após ter contato ali com aqueles... Não que ele já não soubesse. Com certeza, a conversa tinha... Né, quando leram essa carta que Jeremias mandou para Babilônia, disse, olha, daqui a 70 anos ficaram ali, né, observando. E aí, veja bem, Babilônia caiu, porque o juízo de Deus diz claramente, você já leu aqui, que ao completar os 70 anos, Babilônia iria cair, estava dizendo lá em Jeremias, seria o final dela, e foi exatamente em 539, quando Ciro adentrou a cidade maravilhosa, podemos dizer assim, correto? Então ali fechou os 70 anos, começa aqui uma nova realidade. Agora o quê? O provimento para que aquele povo voltasse, para reconstruir o templo lá em Jerusalém. E isso aconteceu, que Ciro libertou todo o povo e autorizou todos a voltarem. E todos os reis seguintes também assim o fizeram. Né? Dario o Grande, o Xerxes, o Artaxerxes, aquela turma toda, todos eles foram benéficos, podemos dizer, nós já vimos isso nos estudos anteriores, ao povo judeu, porque propósito de Deus, a gente está fazendo isso para mostrar para você, tem muita gente incrédula, muita gente vai nessas conversas desses professores de universidades e tal, se mete ao ateísmo, não sabe nem o que é um ateísmo, nem porque que eles estão falando aquilo,
e falam bobagem demais, e muita gente fica influenciada por essas loucuras. Né? Mas esses também vão prestar contas. Né? É uma decisão que eles tomaram em suas vidas de assim seguirem, que se pode fazer. Né? Mas vão prestar contas, ok? É isso aí. Terminou aqui a oração dele, você que com certeza lerá novamente a sua oração vai perceber, eu não li toda a sua oração, evidentemente, mas você vai perceber como Deus é bondoso. Tanto é que deu uma resposta. Ele estava ansioso para que houvesse uma iluminação a ele daquilo que estava para acontecer. E Deus veio e foi fiel a ele. Ok? Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.